Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui diante do assunto de doença de Alzheimer, melhor chamada de demência senil do tipo Alzheimer, ok? Ok? Porque vai pegar os velhinhos. Pode ter a pré-senil? Pode, olha aqui, ó. Abaixo de 60 anos, mas é raro, né? Fazendo a nossa queridíssima e prolixa introdução, estamos aqui dentro do assunto, às vésperas da prova de geriatria, né? Devo deixar claro novamente que isso aqui é apenas uma ferramenta de estudo, não tenho a pretensão de fazê-lo uma aula, ok? Não tenho essa pretensão, mas sim de gravar, né? De registrar esse momento de estudo, né? Então você está me vendo aqui de face aberta, com o objetivo único e exclusivo de ver-me estudando, e você está aqui acompanhando por algum motivo aleatório, né? Que passa pela sua cabeça, diante de inúmeras fontes de conhecimento, você decidiu acompanhar este vídeo aqui de baixíssima qualidade, mas não falta vontade, né? Não falta vontade. Aqui o meu processo volitivo completo com o objetivo de trazê-lo para junto de mim neste conhecimento tão profundo e tão essencial que é a geriatria, né? Diante dessa introdução completamente esquisita, vamos agora falar de Alzheimer. Lembrando que eu estou numa meta pessoal aqui, enquanto falo-vos, enquanto converso com vosotros, de retirar do meu dia a dia o uso do né, ok e certo ao final das frases. Você percebe que eu uso muito o né, o certo, ok, esses conectores aí de frases com o objetivo de tornar minha fala mais fluida. No entanto, é um vício de linguagem extremamente irritante e ruim para a minha oratória. Então estarei aqui em todo momento me corrigindo com o objetivo de retirá-lo. E caso fique em dúvida do que eu vá falar em breve, tentarei utilizar o silêncio como método ao invés desses conectores, como por exemplo, ok, certo, né, beleza? Então preste atenção no que eu estou fazendo. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que destacar que não é normal envelhecer e perder a memória. Não é normal no envelhecimento ter Alzheimer. Não é que nem uma hipertensão arterial sistêmica. Não é que nem uma catarata que vai atingir basicamente todo mundo. O objetivo aqui é a gente perceber que essa doença ela não é algo normal. O idoso ele não tem perda de memória naturalmente. Na verdade, o idoso ele deve ser um idoso saudável, né? Deve ser um idoso aí bem controlado e que tenha justamente uma qualidade de vida, de atividades básicas diárias e instrumentais diárias boas. E nesse sentido a gente tem que entender o Alzheimer, né? Lembrando que o pré-senil é pouco raro, geralmente acontece por mais de 70 anos, e raramente entre 60 e 70 e muito mais raramente antes dos 60 anos. Existem mais de cerca de 100, existe mais de cerca, ótimo, né? Existem mais de 150 demências no mundo, demências secundárias, demências primárias, causas de demência são inúmeras, mas 60% é Alzheimer. Por isso que é o nosso carro-chefe aí da análise. E primeiramente a gente tem que falar da fisiopatologia. A gente já começa dessa forma. PI, fisiopatologia na sua cabeça, para a gente entender o que é que está acontecendo no nosso queridíssimo cerebrinho, que justifique tamanha degeneração progressiva nesse jovem ou nessa jovem de 60 a 70 anos. Então, a gente vai utilizar duas proteínas como base na nossa explicação. A proteína beta-amiloide, que tem esse nome lindíssimo e assustador, né? Não, tirar o né de novo. A proteína beta-amiloide e a proteína tau. São proteínas do nosso queridíssimo citoesqueleto e também da sinapse nervosa. E essa proteína beta-amiloide, principalmente, é a proteína mais importante do citoesqueleto de várias células, inclusive dos neurônios. Ela tem uma morte programada, uma retirada, uma clivagem programada. De novo. Ela tem uma clivagem programada que se caracteriza por utilizar uma proteína, uma enzima, que tem simplesmente a função de quebrá-la em isômeros. Esses isômeros eles são solúveis, então perceba o que é que está acontecendo. A gente tem uma proteína que, pelo que eu entendi, ela é simétrica, e a partir do momento que a gente utiliza a famosa alfa-secretase, lembrar desse nome, alfa-secretase, ela cliva a nossa proteína beta-amiloide, que é do citoesqueleto dos neurônios, e ela cliva em dois isômeros iguais, né, e idênticos, né, obviamente, é um isômero. Eles só não são idênticos porque eles são como se fosse isômero, você lembra lá da química, é como se fosse um espelhado. E essas duas substâncias derivadas do beta-amiloide, elas são solúveis. E elas vão para o líquido e depois saem, pegam a corrente sanguínea e vão em direção na nossa queridíssima urina. Então tem urina, tem beta-amiloide, tem isômero de beta-amiloide na urina. O que é que vai começar a acontecer no nosso paciente que tem Alzheimer? Ele vai estar lá, essa alfa-secretase, por algum motivo, ela vai parar de ser produzida. Então a gente sabe a fisiopatologia, mas a gente não sabe a causa específica do Alzheimer.
A gente tem a ciência que há fatores genéticos, há alterações genéticas, mas nem todos os pacientes que têm essas alterações genéticas vão ter Alzheimer e vice-versa. Então, por isso que não existe uma fisiopatologia tão clara e tão bem determinada da doença de Alzheimer. Então, a alfa-secretase ela vai lá, ela para de funcionar sem qualquer espécie de explicação, e a partir daí o cérebro não pode deixar de degradar a beta-amiloide. E ela vai utilizar outra secretase, que no caso vai ser a beta e a gama-secretase. E quando a gente usa a beta e a gama-secretase, e não amilase, secretase, e não amilase, elas vão quebrar a beta-amiloide em substâncias insolúveis. E aí você imagina que o nosso queridíssimo glico e o sangue não vão conseguir retirar essas substâncias do sistema nervoso central, e o resultado, portanto, vai ser aí o acúmulo de substâncias insolúveis dentro do cérebro. Como eles são insolúveis, eles vão começar a se aglomerar em verdadeiros bolsões de derivados de beta-amiloide. E esses bolsões, eles vão prejudicar fortemente aí a passagem do estímulo nervoso. Então, o estímulo nervoso, os estímulos nervosos de qualquer origem, especificamente na região do hipocampo, que é a primeira região geralmente afetada, justamente porque existem dentro do cérebro ondas de fluxo e fluxos de ondas dessas substâncias, né? Então existem movimentos de substâncias dentro do cérebro, então não é movimento estático. Então, além do ambiente do líquido, além do ambiente do fluxo sanguíneo, existem também substâncias aí que estão presentes no parênquima e no estroma, e eles começam a estabelecer essas regiões formando bolsões que vão gerar um bloqueio mecânico da passagem desse estímulo nervoso. O resultado, nessa primeira explicação da fisiopatologia, é, portanto, um decréscimo progressivo de fluxo de informações, né? De basicamente fluxo neuronal. Então, portanto, essa é a primeira explicação. E isso vai se organizar nos chamados emaranhados neurofibrilares. Lembrar dessa informação aqui que eu esqueci de falar, né? Não é nada. O organismo secreta beta e gama-secretase, que cliva beta-amiloides, proteínas com movimento unidirecional das ondas cerebrais, que vão justamente em direção a esses locais, vão formar verdadeiros bolsões, que são nada mais nada menos do que os emaranhados neurofibrilares. Lembrar desse nome. Então, nomes que tem que ser lembrado: alfa-secretase, beta-amiloide, gama-secretase, beta-secretase, que vão clivar em isômeros insolúveis, em substâncias insolúveis. Essas substâncias vão se acumular em bolsões e formar os emaranhados neurofibrilares. O resultado vai ser os critérios de Braque, que nada mais são do que as alterações da anatofisiopatologia, da anatomopatologia, que quando você tiver o diagnóstico pós-morte, que é o único diagnóstico definitivo, vão formar essas estruturas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal, ó. Então aqui a gente tem os critérios de Braque, né? Então se tiver assim mais ou menos, né? É Braque 1, Braque 2 e Braque 3 se tiver muitos bolsões, se tiver muitos emaranhados neurofibrilares aí presentes. Triste não ter essa fotinha aí no nosso resumo, mas é o resumo do resumo, então tem que ser rápido. A segunda explicação é justamente pela proteína Tau. A proteína Tau é uma proteína que está presente nas sinapses nervosas. Qual a função dela? Elas são estruturas aí esféricas que vão se posicionando uma em relação à outra, vão se aglomerando, e ao se aglomerar ela forma estruturas tubulares. Essas estruturas tubulares elas estão presentes na sinapse nervosa e elas têm enorme função e a importante função de isolar os neurotransmissores. Então, ao invés de ser da ideia de sinapse nervosa que a gente tem, que é justamente um espaço entre os neurônios e totalmente livre, não, existem tubos específicos que vão guiar esses neurotransmissores para a região do receptor e evitar que as substâncias se misturem. Então a gente está falando de dopamina, a gente está falando de noradrenalina, a gente está falando de serotonina, a gente está falando de acetilcolina. E essas substâncias elas vão começar o quê? Esses neurotransmissores vão começar a se misturar devido à presença de uma alteração da proteína Tau. Essa proteína Tau ela vai começar a formar um processo de fosforilação. Ela fosforila e ao fosforilá ela consegue colocar na sua estrutura carboidratos. Então ela fica adocicada e esse resultado, adocicada é outra, né? E esse resultado vai fazer com que elas fiquem muito adesivas. Então essas proteínas Tau, no lugar de formarem tubos, elas começam a formar grandes esferas na fenda sináptica. E o resultado é que eles vão prejudicar completamente a sinapse porque vão gerar mistura dos neurotransmissores. Então essas são as duas fisiopatologias básicas que justificam a doença de Alzheimer e por que há, portanto, prejuízo focado no ambiente da sinapse nervosa. Então vamos ler aqui para a gente falou tudo. Proteína Tau se unem um com as outras como esferas,
formam tubos que isolam o neurotransmissor dos outros nas sinapses nervosas. A proteína tal começa a ser fosforilada e recebe carboidratos na sua composição. Ficam mais adesivos e formam uma esfera ao invés de um tubo, perdendo sua função de isolar os neurotransmissores. Eles se misturam e prejudicam a sinapse. A ausência de proteína tal funcional nas fendas sinápticas faz com que os neurotransmissores dopamina, noradrenalina e acetilcolina se fundam e não chegam ao seu destino. Não há tratamento para interferir nessa fisiopatologia. Então, o tratamento principal que a gente utiliza é mais focado em evitar a degeneração. Então, a gente usa, por exemplo, os anticolinesterásicos. O anticolinesterásico nada mais é do que uma substância que vai impedir a ação da colinesterase. Colinesterase que vai ser a grande enzima responsável pela degradação da acetilcolina. Então, se você continua fazendo com que haja acetilcolina na sinapse, você evita que haja um processo degenerativo e apoptose dos neurônios. Também, a gente pode utilizar um NMDA, que é uma substância mais utilizada numa fase 2, né, de comprometimento da doença de Alzheimer. E essa substância ela é utilizada quando o paciente já está um pouco mais grave. E ele evita que haja apoptose dos neurônios devido ao influxo exagerado de cálcio que ocorre naturalmente nessas substâncias, nessas estruturas. Mas a gente vai estudar melhor isso no tratamento. Só para deixar claro que não há nenhuma coisa que impeça que a proteína tal se destrua e que o beta-amiloide se quebre de forma não isomérica. Perfeito? Deu para entender? Show de bola. Então a gente já pula direto para o diagnóstico. E aí eu vou deixar uma coisa bem clara, porque eu creio que eu tenha cometido um erro na parte que eu falei. Não cometi um erro total, mas eu cometi um pouquinho de erro quando eu falei da parte das demências. Então espero que você não tenha caído nesse erro, você tenha pesquisado outras fontes. Perceba como isso aqui é apenas um estudo. Olha eu corrigindo o meu estudo a posteriori. Olha como é interessante isso aí. Mas não está completamente errado o que eu falei, porque o que é que eu falei? Eu falei que a demência ela é caracterizada por 5 coisas. Eu falei que a demência ela é caracterizada, na verdade, por 4 coisas. Pela presença de impacto funcional, que não está errado, isso aí está certo. Pelo declínio, ou seja, a pessoa está pior em relação ao que estava antes, está correto. E também falei que ela não pode ser justificada por qualquer outras alterações de caráter psiquiátrico, de caráter do sistema nervoso central e de caráter metabólico. Nenhuma dessas podem justificar a demência para que seja diagnosticada demência. Isso está correto. Só que existe o critério mais importante de ser considerado, que é a questão do critério diagnóstico em relação às alterações presentes nesse indivíduo, que são aqueles 5 A's: amnésia, afasia, apraxia, agnosia e disfunção executiva. E eu falei que era obrigatório existir pelo menos amnésia, mais alteração de outro aspecto da cognição para ser diagnosticado como demência. E isso estava certo nessa época aqui, ó, que era do DSM de 1994. Comprometimento de memória, mais um, que seria afasia, apraxia, agnosia e distúrbio de função executiva. Planejar, organizar, afasia, distúrbio de linguagem, apraxia, que eu não consigo realizar comandos de atividade motora, e agnosia, que eu não consigo reconhecer nem identificar objetos, que aqui seria a agnosia mais anomia, que seria os 5 A's. E aqui a amnésia, o comprometimento da memória, fazendo primeiro. E depois, declinatividade social profissional, e déficit não ocorre exclusivamente durante o episódio de delírio. Isso era o critério de 1994. Atualizou, ó que impressionante, né? As coisas atualizam. E agora o que é que se considera para você dizer que um paciente tem demência? Lembrando que Alzheimer é uma demência. Para ser Alzheimer tem que ter demência. E o que é que você precisa para dizer que o paciente tem demência? Você vai utilizar o seguinte critério, vou ver se eu consigo lembrar. Você tem que ter alteração comprovada por testes, por exame clínico, por uma anamnese. Você tem que ter exames de triagem, você tem que ter comprovada o comprometimento de pelo menos um aspecto da cognição. Um aspecto da cognição. Não precisa ser memória mais alguma coisa. Se a memória só estiver afetada, já entra como demência. Se eu tiver apraxia, se eu tiver agnosia, se eu tiver distúrbio de função cognitiva, até mesmo afasia, eu já entro como demência. Você vai ficar com raiva. Pô, afasia, se for afasia, eu penso em algum problema vascular, problema vascular como um AVC, como uma microangiopatia. Não pense em demência, mas calma, olha o que está escrito aqui. Déficit ou declinatividade, e está faltando escrever aqui, né? Tem outro critério. Não pode ser justificado por qualquer outro elemento qualquer outra doença. Então essa é a lógica que eu estou querendo estabelecer aqui. Qualquer uma dessas coisas, linguagem, atenção, problema sensomotor, agnosia, função executiva, qualquer coisa dessas que estiverem alterado, eu já digo que o paciente já tem critério para demência.
Só que isso não pode ser justificado por qualquer outra fonte. Por isso que demência, em grande parte, é um diagnóstico de exclusão e não um diagnóstico principal. Perfeito? E agora eu vou lhe mostrar o novo, né? Sim, eu já falando do novo critério. Então tem que ter pelo menos um aspecto da cognição comprometido. Ok. Tem que ter, novamente, prejuízo da atividade funcional e social. Tem que ter declínio. O paciente tem que estar pior do que estava antes. Se o paciente com 30 anos tinha afasia e agora você está com 70 está com afasia, não é demência. E não pode ser justificado por qualquer outro processo agudo, ou de origem vascular, de origem do sistema nervoso central, de origem psiquiátrica, de origem metabólica. Né? E obviamente tem que ser um processo progressivo, tem que ter um declínio, tem que ter uma característica insidiosa, critério esse que se repete na análise do Alzheimer. Então vamos ver aqui se a gente conseguiu falar, né? E lembrando, agora o DSM-5 ele não fala, esse aqui era o DSM-4, né? O DSM-5 ele não fala em transtorno em demência, né? O síndrome demencial. Ele fala agora de transtorno cognitivo maior. E é esse critério que a gente vai falar. Dá menos enfoque na memória e considera outros aspectos da cognição, que podem ser afetados inclusive antes da memória. Então, evidência ou história de avaliação clínica e de comprometimento cognitivo significativo em pelo menos um dos domínios cognitivos. Então a gente está falando de aprendizado de memória, pode estar linguagem, função executiva, que seria, portanto, a apraxia, atenção complexa, função perceptiva ou motora, que seria, portanto, a agnosia, e cognição social, que seria, portanto, essa alteração em relação às atividades sociais, que seria, por exemplo, reconhecer pessoas, saber lidar com gente no dia a dia. Então, qualquer coisa que tenha esse comprometimento cognitivo, nós vamos colocar como esse primeiro critério. Depois, a deficiência adquirida, né? Então, não pode ser algo que nasceu com ele e representar um declínio significativo em relação ao nível anterior de funcionamento. Foi o que eu falei. Tem que haver um declínio, né? Ele começou e tornou. Adquirida, ele está dizendo aqui que não pode ser congênito. E faz sentido, né? Ele não pode ter desde que nasceu. Os déficits cognitivos devem interferir na independência das atividades cotidianas. Perfeito. Então, tem que ter declínio e tem que ter prejuízo funcional. O distúrbio não pode estar ocorrendo durante um curso de delírio. É claro, né? A gente sabe muito bem que o delírio é a manifestação aguda da demência. Entre aspas, né? É uma manifestação, na verdade, da baixa reserva neurológica. E isso acontece, obviamente, mais na velhice, e não pode ter apenas esses sintomas quando tiver delírio, porque senão foi um episódio de delírio e esse paciente ele não tem demência obrigatoriamente. E além disso, o distúrbio não pode ser explicado por outro transtorno mental, transtorno depressivo, esquizofrenia, também não pode ser justificado aí por algum problema neurológico específico, a não ser, claro, que seja uma demência derivada de uma AVC, secundária AVC, aí é uma demência secundária. Perfeito? Não pode ser justificado por problemas psiquiátricos e não pode ser justificado por problemas centrais, confundentes centrais sistêmicos ou psiquiátricos. Olha aqui como é que estava aqui o DSM-4. Olha que interessante. Olha aqui, o DSM-4. Era aqui, comprometimento cognitivo de múltiplo domínio, amnésia, afasia, blá blá blá. E aí não pode ter confundentes centrais, sistêmicos ou psiquiátricos. Lembrando que o hipotireoidismo pode gerar problema de demência secundária, mas aí não seria, portanto, a demência primária. Deu para entender a lógica, né? Então, a lógica principal aqui é você não estar diante de um paciente que tem um problema psiquiátrico. Não pode ser um transtorno depressivo maior, esquizofrenia, que esteja justificando isso aí. Deu para entender? Então, é basicamente a mesma coisa, a diferença é que agora não tem aquele negócio de memória mais alguma coisa. Esse negócio de memória mais alguma coisa vai pro Alzheimer, que é o próximo assunto que a gente vai discutir. Beleza? Vamos lá. Eita, fiz besteira? Não sei. Fiz não. Voltei. Vamos lá. Aqui. Tava tentando mexer no OBS. Já o critério para diagnosticar Alzheimer é mais específico. Deve levar em conta uma classificação de improvável, possível, provável e definitivo. Vamos falar a respeito disso, né? O critério ele é o seguinte, se você quiser resumir de forma simples, critério diagnóstico de Alzheimer é um processo insidioso, progressivo, com comprometimento da memória, mais alguma outra parte da cognição. Basicamente é isso. Então, um processo crônico, progressivo, insidioso, com comprometimento da memória e outra parte da cognição. A gente pode resumir Alzheimer como sendo isso aqui. Obviamente a gente vai dar uma complicada, né? Porque a gente não gosta de coisas simples. É resumo do resumo, mas é o resumo do resumo complicado. Vamos lá. Uma coisa muito importante que você tem que entender. A demência, ela inicia no hipocampo. A primeira manifestação clínica que o paciente com doença de Alzheimer vai ter, em grande parte, vai ser comprometimento da memória. Por isso que você não pode falar de doença de Alzheimer
quando você tem apenas comprometimento, por exemplo, da linguagem. Não é doença de Alzheimer. Pode evoluir para uma doença de Alzheimer? Pode. Né? Você pode, depois de um tempo, perceber que ocorreu ali, você não estava analisando muito bem a memória, alguma coisa assim do tipo. Mas doença de Alzheimer, ela tem característica de começar pela memória. Inclusive, no critério diagnóstico vai estar lá bonitinho. Além disso, geralmente as atividades instrumentais elas são as primeiras a serem afetadas antes, por exemplo, das atividades básicas diárias. Isso faz sentido total, porque se você parar para pensar, fazer as atividades básicas, como por exemplo, cuidar da higiene, urinar, defecar, comer sozinho, é uma atividade que tinha nos indivíduos nos seres vivos mais primitivos. Se você pegar, por exemplo, um réptil, ele já tem essa característica, né? Ele consegue cuidar das suas atividades básicas. Por isso que é algo que, durante a evolução dos animais, se desenvolveu e se tornou algo robusto, fixo. Enquanto um processo mais complexo e mais sutil, que seria, portanto, as atividades instrumentais, né? Um lagarto ele não consegue pagar um pix. A gente consegue. Mas vai ser a primeira coisa a ser afetada, obviamente, depois da memória. Então isso é mais frágil, é importante falar disso. Na anamnese, o que é que você vai fazer na anamnese desse paciente com Alzheimer? Então você vai sempre investigar o quê? Você vai sempre investigar se houve declínio em relação a processos anteriores. Você vai investigar se não tem outra causa secundária, de demência secundária, que iniciou antigamente. Então, tem hipotireoidismo. Ele teve um AVC com 40 anos de idade. Ele usa tal medicamento, ele usa benzodiazepínico cronicamente. Deixa eu ver outras causas. AVC, hipotireoidismo, ele lutou boxe a vida todinha, né? Teve aquela da pancada. Então, existem várias causas de demência secundária e isso tem que ser investigado na história clínica, né? Existem vários elementos que devem ser investigados, isso aí. Também é fundamental a gente fazer aqueles exames de demência para descartar causas secundárias, como, por exemplo, B12, ácido fólico, pedir um hemograma, pedir um hepatograma para ver se teve encefalopatia hepática, pedir líquido para ver se tem alguma encefalite. Pode fazer tomografia para ver se tem algum hematoma subdural, alguma alteração, ressonância magnética para ver se tem algum tumor. Então essas alterações elas são fundamentais aí de serem investigadas, né, durante a anamnese e o exame físico, exame clínico, nos exames laboratoriais complementares. Mas principalmente investigar a história prévia de alteração para ver se houve esse declínio, sempre comparar com ele com outro e sempre perguntar se as atividades individuais estão sendo prejudicadas. Obviamente existem vários critérios que podem ser utilizados nessa avaliação geriátrica para perceber se realmente houve essa alteração ou não. Vamos ver aqui o que é que tem mais, que eu acho que eu estou esquecendo algumas coisas. Anamnese. História de doença psiquiátrica não tratada em idade jovem, gerando uma demência secundária. Então vamos imaginar que o paciente foi depressivo ao longo de vários anos, né? Então teve uma depressão aí forte, está 10 anos depressivo. Então isso pode ser uma causa aí secundária. Avaliar a reserva neurológica pela história familiar de vida. Como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue? Essa parte aqui eu esqueci de falar. Como é que a gente avalia a reserva neurológica, sendo esse um fator de risco para a doença de Alzheimer? A gente avalia perguntando se esse paciente ele fez atividade física, se ele comeu bem, se ele comeu peixe, se ele teve uma boa educação, se ele fazia as atividades cognitivas que permitiam com que ele conseguisse gerar uma reserva neurológica boa. E a ressonância magnética, né, que vai avaliar justamente essa região do hipocampo, né? Então a região mesial temporal, região do parahipocâmpus podem estar atrofiadas, que são sinais justamente de alteração. A ressonância magnética vai revelar isso. E o PET scan vai revelar hipofluxo e pouco metabolismo nessa região também. Dosagem de vitamina B12, ácido fólico, encefalopatia hepática, ver se teve uremia, muito importante aqui pedir também uremia. Afastar neurocífilis, depressão, HIV, fundamental. Então são coisas na anamnese do exame físico que a gente tem que fazer nesse paciente, né? Faz sentido, porque o objetivo é o quê? É descartar outras causas. E a gente viu muito bem isso lá nas aulas de demências, né? A gente falou de todos esses elementos aqui. Só esqueceu de falar, obviamente, de você investigar a história de causa secundária na infância e avaliar a presença ou não de reserva neurológica. Então lembre desses dois pontos e para os demais você tem que revisar a aula de demências, que a gente falou lá nos exames complementares de todos esses pontos aqui. Esses dois aqui de cima, de história prévia de doença psiquiátrica ou avaliação da reserva neurológica, a gente está destacando agora durante a anamnese. Mas agora vamos para a parte mais importante, né, que é justamente a lógica do DA improvável, do DA possível, da DA provável e da DA definitiva.
Quando a gente está falando de doença de Alzheimer improvável, que tem pouca probabilidade de ser, é porque ela teve um início característico de uma doença orgânica. Então, o paciente está com todas as alterações. Teve alteração de cognição em mais de um ponto, né? Que aí você pensou, pô, é demência. Mas aí você vai lá investigar. Esse paciente, ele tem todas as características de, por exemplo, um AVC. Ele tem sintomas focais, ele tem distúrbio de marcha, por exemplo, né? Ele tem epilepsia, que seria outra causa aí de diagnóstico diferencial. Ele tem, por exemplo, alterações neurológicas focais diversas. E ele tem um início muito agudo. Isso aí não é característica de Alzheimer. Se teve início agudo, não é demência, não é Alzheimer. Então, por isso que você tem que... É improvável, né? Quadro agudo não tem nada a ver com Alzheimer, relaciona com quadro orgânico. Então, aqui os critérios. Diagnosticar Alzheimer. O diagnóstico de Alzheimer é considerado improvável se o paciente apresentar uma síndrome de demência de início súbito, sinais neurológicos focais, convulsões, distúrbio de marcha no início do curso da doença. Então, isso aqui é um diagnóstico improvável. O que é um diagnóstico possível? É aquele quadro que ele é extremamente sugestivo de doença, mas existe alguma causa secundária que pode estar ocasionando essa mesma coisa, ok? Existe alguma causa secundária e você precisa afastar essa causa para tornar o diagnóstico provável. E você vai ver os critérios dos dois para você entender a diferença. Então você tem um quadro progressivo, insidioso, que altera a cognição e suas funcionalidades, característica clara de doença de Alzheimer ou de demência. E aí você vai afastar uma causa secundária, mas você viu que tem um hipotireoidismo discreto, né? O paciente tem T4 baixo, T3, T4 baixo. Aí você, caramba, essa demência pode ser por conta essa possível demência deve ser por conta essa possível doença de Alzheimer deve ser por conta do hipotireoidismo. Vamos corrigir, vamos ver se os sintomas mantêm, ok? E aí é um DA possível, não provável, é possível. E aí você tem que fazer isso aí. Lá no critério já nossas queridíssimas, como é o nome do negócio que eu esqueci até de falar, velho. O nome do critério aqui que a gente usa pra fazer é o NINCS DDA não sei o que. É um nome absurdo. Vou pegar aqui pra colocar. Só um minutinho. Tenha paciência. Se quiser dar uma passadinha no vídeo aqui. NINCS ADRDA. É um nome de duas sociedades lá, a galera não tem. Vou botar aqui, ó. Critérios do... Aí você decora essa sigla aqui, ó, para sua prova de residência, porque vai cair e vai pedir para você soletrar. Ok? E aí, quais são esses critérios? Primeiro, DA improvável. Já falamos. O DA possível. Então, o DA possível, eu tô esquecido de um, mas o primeiro é se você tiver uma síndrome demencial, que você comprovou pelo Mini-Mental, que você comprovou por Blessed não sei o que Dementia, Blessed Dementia Score, ou qualquer outra score que comprove a presença de alteração demencial. E aí, você comprovou, mas existe uma causa secundária que pode ser a causa da demência. E você precisa descartá-la, ok? E o outro é se você tiver uma alteração cognitiva única. A gente vai ver que o diagnóstico de doença de Alzheimer ele precisa de pelo menos 2 alterações cognitivas para entrar. Assim como era o diagnóstico de demência lá no DSM-4. Precisava de memória mais outra coisa. Aqui a gente precisa da mesma coisa, memória mais outra coisa. Então a gente tira aquele diagnóstico que tinha no DSM-4 e joga agora para o Alzheimer. A lógica é essa. Vê se você consegue pensar. E aí vamos ler aqui porque eu não estou muito bem lembrado dessa parte não. Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui, porque senão fica na minha cara. Síndrome de demência na ausência de outros distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou sistemas suficientes para causar demência e presença de variações de início do curso. Né? Foi essa aqui que eu esqueci. Vou explicar já já. Presença de um segundo distúrbio sistêmico cerebral suficiente para provocar a demência, mas não é considerado causa da demência. E por fim, único déficit cognitivo grave progressivo é identificado na ausência de outra causa identificável. Então perceba, é a mesma coisa do diagnóstico que a gente vai ver do provável, só que tirou alguma coisa. Beleza? A gente vai entender isso bonitinho quando a gente for estudar mais legal. Aqui, o que é que aconteceu? O início não foi insidioso progressivo. Teve algumas alterações, teve flutuância. Aí você pensa, caramba, ele tem a característica perfeita. Ele tem uma característica de demência. Ele não tem nada que justifique, nem exame laboratorial, nem exame de imagem. Não tem nada que justifique essa demência, mas o início é estranho. Nesse segundo, o que é que ele está dizendo? Ah, é provável por quê? Porque ele teve um início legal, ele
tem as características da doença com alteração cognitiva. Ele tem prejuízo funcional bonitinho, mas existe outra causa que pode justificar, mas que não é atribuída como a causa da demência. E a última é que não bateu o critério de alteração de cognição. Só tem um, não tem dois. Só tem um, mas não tem nenhuma outra causa secundária que o justifique. Então os dois são possíveis, mas não são prováveis. Vamos entender agora bonitinho quando a gente for estudar o quê? DA provável. Todas as características de doença de Alzheimer. Todas. Os critérios eles incluem o seguinte. Eu vou colocar logo aqui. É um paciente que tem de 40 a 90 anos, com média de 65. É um paciente que não tem alteração de consciência. Porque alteração de consciência você vai pensar mais o quê? Em delírio 1, por exemplo, que gera alteração da atenção fortemente. E aqui a alteração da atenção é uma alteração da atenção complexa. Não é uma alteração aguda. Então, primeiramente, lembra daqueles critérios que eu falei. A forma mais simples de pensar a doença de Alzheimer é o quê? Aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar. Progressivo, insidioso, comprometimento da memória e outra parte de cognição. Basicamente, isso define o que é que a gente está falando de doença de Alzheimer provável. Que é, o meu paciente, ele tem comprovadamente alterações de 2 pontos ou mais da cognição. Eu tenho que ter alteração de memória e outro ponto da cognição de forma progressiva. O início é insidioso, progressivo, ele tem declínio em relação à característica prévia e, além disso, ele tem uma característica muito importante, que é prejuízo da atividade funcional. Ademais, não é justificado apenas por um delírio 1, nem é justificado por qualquer outra alteração metabólica, vascular ou psiquiátrica. Perfeito? Deu para lembrar? Vamos ver se a gente conseguiu entender. Vamos descer aqui, legal. Demência estabelecida por exame clínico documentado. Então eu tenho demência, né? Demência comprovada. Então para ter doença de Alzheimer tem que ter demência. Então fui lá e bateu demência. Déficit em 2 áreas de cognição ou mais. Piora progressiva da memória e função cognitiva. Perturbação da consciência não pode estar presente. 40 a 90 anos. E a ausência de distúrbio sistêmico controle cerebral que por si poderiam explicar o déficit progressivo de memória e cognição. Certo? Lembrando que sempre tem que ter aqueles critérios, né? De prejuízo funcional, sempre tem aqueles prejuízo de declínio em relação aos fatores anteriores que estão justamente na lógica da demência. Então, perceba, o que é que modifica o DA provável? Se eu tirar isso aqui, ó, é possível. Porque se eu tiver apenas uma área da cognição prejudicada, eu viro o quê? Diagnóstico possível. Certo? Olha a coisa importante aqui. Piora progressiva. E o início numa idade específica. Se eu for lá e olhar bonitinho aqui, o que é que está dizendo aqui? Síndrome de demência perfeitinha, mas variação no início e apresentação no curso clínico. Ele não tem essas alterações progressivas. Por isso que é possível. E se eu tirar isso aqui, ó? Ausência de distúrbio e outra doença cerebral que por si explica. Aqui tem um segundo distúrbio sistêmico alterado. Então, o diagnóstico de DA possível é apenas um diagnóstico de DA provável que simplesmente está com critérios a menos. Certo? Nessa hora eu falei certo e legal. Porque se eu tirar a historinha que não tem outra doença justificando, é possível. Se eu tirar se eu tirar a historinha que não tem que não tem 2 no mínimo, é possível. E se eu tirar a historinha, tirei a historinha que não tem outra doença justificando. E se eu tirar a historinha que é progressivo e insidioso, também é possível. Perfeito? Deu para entender? O diagnóstico provável, o diagnóstico possível é aquele que era um provável, mas está com um pouquinho menos de critério. Show de bola, deu para entender, né? Então é isso que você vai utilizar. E o definitivo é só o exame histopatológico depois que o paciente, infelizmente, venha a falecer. Você vai fazer o análisis patológico e você comprova. Ok? Então a gente entendeu muito bem como é o diagnóstico de doença de Alzheimer e de demência. Né? Lembre-se aqui de demência, que vai ficar legalzinho na sua cabeça. E precisa ter demência para poder ter Alzheimer. História de avaliação clínica com pelo menos um componente cognitivo prejudicado. Prejuízo, declínio, prejuízo na atividade cotidiana. Não é só delírio, não é outro transtorno mental.
E aí, entendido isso, a gente vai para a parte da prevalência, né? Então, na verdade, o que geralmente a gente tem uma prevalência é uma doença mista, né? Demência mista, que é Alzheimer com problema cardiovascular. Porque a presença de problemas cardiovasculares é tão grande que o paciente ele vai ter prejuízo funcional e aí ele acaba desenvolvendo Alzheimer porque ele já tem a baixa neurológica baixa por conta da doença cardiovascular. Então, o que é mais comum é demência mista. Não é Alzheimer isolado, não é doença cardiovascular, cerebrovascular isolada. É cerebrovascular aqui. Cerebrovascular. E aí os fatores de risco são o mesmo de doença cerebrovascular. Diabetes mellitus, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, má alimentação. Mas aí a gente vai adicionar outras coisas, como por exemplo aí a baixa reserva neurológica, né? Então a pessoa que não teve atividades, teve está em um país subdesenvolvido. E aí é um motivo, claro, de você desenvolver demência, porque você não criou reserva neurológica boa. Outro fator de risco, por exemplo, seria o fator genético, né? Que por si só já pode ser uma herança aí presente. Então, primeiro grupo de sintomas, os mesmos de doença cerebrovascular, tudo que você estudou lá na cardio. Depois, que é muito parecido com os de hipertensão também. Depois é você ir lá e falar que o paciente ele gerou uma baixa reserva neurológica devido à baixa escolaridade e o fator genético, que inclusive tem herança, né? Tem cromossomos específicos que justificam a presença da DA. E quais são os fatores protetores? Você tem uma boa alimentação, que é o contrário, né? Principalmente se for rico em peixes. Fazer atividade física, é claro, né? Você fazer atividades intelectuais constantes, é importante. O uso moderado de álcool não é certeza, mas alguns estudos falam que sim. O uso de antihipertensivos, estatinas e anti-inflamatórios não esteroidais não é certeza também, mas os dos antihipertensivos sim. Não se sabe por quê, mas sim. Outros fatores que protegem atividade mental, praticar o perdão, ter religião, isso funciona. Controle do peso e, obviamente, autoescolaridade. Então, a gente só simplesmente contrariou os fatores de risco, né? Então, isso é uma perguntinha muito boa para estar em prova. A evolução normal da doença de Alzheimer é uma doença que começa no hipocampo, por isso que a gente tem justamente a perda de memória recente, anterógrada, de curto prazo, memória anterógrada, que é a fase 1, que o paciente fica muito repetitivo, fica contando as mesmas histórias, não lembra o que comeu, é a fase 1. Aí depois ele vai para o tálamo, depois ele vai para a região temporoparietal e ele vai perder justamente a orientação temporoespacial. Depois evolui para a região do giro do símbolo, e depois evolui para a região aí do córtex frontal, onde a gente vai ter aí alteração de comportamento, porque a gente sabe lá que o córtex pré-frontal é fundamental para o comportamento. E aí é a partir desse momento que o paciente ele começa a ter perda neuronal. O neurônio ele para de existir, né? Ele tem apoptose. E aí nesse caso tem que conter a perda de neurônio, né? E aí eu vou trocar minha droga, vou deixar de usar um anticolinesterásico. E aí as drogas de primeira fase no tratamento vão ser justamente as drogas que vão agir nesse ambiente da memória, que eles não vão fazer o paciente recuperar a memória, tá? Eles vão evitar que haja a decreção ou a piora do quadro. Então, a partir do momento em que você começa a aumentar a quantidade de acetilcolina no ambiente, você permite que haja a continuação do fluxo nervoso naquela região e vai diminuindo a evolução da doença, que iria piorar caso tivesse justamente o acúmulo da beta-amiloide, né, dos não isômeros da beta-amiloide e da lesão da proteína tal, fosforilada, progressivamente. Então a gente conseguiu fazer o uso do anticolinesterásico para reduzir essa atividade. E na fase 2 a gente vai utilizar o anti-NMDA. O anti-NMDA, né? Eu não decorei o nome das drogas, vou decorar agora junto com vocês. Então vamos lá, fase 1. Começa quando o paciente ele fica repetitivo, mas ele ainda faz muita coisa sozinho. Ele é um paciente independente, olha que interessante. O paciente ele ainda é independente. E aí você vai utilizar aí a rivastigmina, dopezenila, donepezila, alguma coisa aí. Então vou falar e vou repetir, né? A rivastigmina, ela é um anticolinesterásico. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, né? Pra não estar falando besteira. Que no resuminho não tinha. Rivastigmina. É um agente parasimpático mimético.
ou colinérgico, né? Então, tem cara, né? Inibidor enzimático, inibidor da anticolinesterase, show de bola. Então, suponho que todos esses sejam também inibidores de anticolinesterase. Qual o problema dele? Ele é utilizado em doses de 12 horas, né? Ele começa com 1 mg e vou até 6 de 12 horas, ou seja, dose de 12 mg. Ele gera náusea, gera vômito, gera sonolência, por isso que o paciente, principalmente paciente idoso frágil, por isso que no paciente idoso frágil você vai cortar pela metade a dose. E aí ele vai agir na fase 1, né? O paciente ainda está bem independente, ele só fica muito repetitivo. E aí ele tem uma depuração hepática e o pouco uso dele se dá por conta da posologia. Imagina um paciente que tem demência, está sozinho, e aí você tem que fazer ele tomar um remédio de 12 horas, 12 vezes por dia. Não é a mesma coisa. Mesma lógica também se você tiver um paciente aí que simplesmente decidiu... olhei para trás, perigoso. Simplesmente o paciente que decidiu o quê? O paciente que decidiu fazer... que tem um familiar que não está tão presente. Você já não tem um familiar tão presente e aí simplesmente você decide não dar uma dose aí de 2 vezes por dia. E aí a chance de não ter adesão é muito grande. E aí a doença vai piorando. E principalmente porque você vai ter que ficar aumentando a dose e tal. E aí tem que ter um controle de alguém, principalmente alguém que ajude. Outro tipo de medicamento que é mais utilizado é a donezepila. A donezepila não é na mesma dose aí de 6 a 12 miligramas. Ele vai na dose de 5 miligramas. E depois aumenta para 1 miligrama, para 10 miligramas, 5, 10. Bem mais fácil de lembrar. Um é 6, 12, outro é 5, 10. E aí eu vou tomar à noite. E o melhor uso é porque ele pode ser uma dose única noturna. Nos mais fragilizados eu também começo com metade da dose. A galantamina é basicamente a mesma coisa, né? É fase 1 também. E eu vou dar a dose à noite, geralmente era de dia, os guidelines mandam de dia, mas dá para usar à noite, segundo o professor. E eu vou utilizar a dose de 24 a 32 miligramas por dia. Obviamente eu vou aumentando também. Então vamos tentar lembrar desses nomes, né? Rivastigmina, donezepila, donepezila, rivastigmina, donepezila e a galantamina. Rivastigmina, donepezila e galantamina, né? Lembrando que a mais utilizada é a donepezila e a galantamina. A donepezila foi que a professora pediu pra gente fazer lá a recomendação em coisinhas, né? Em donepezila, em prontuário não, é receituário especial. E aí a gente tem a fase 2. A fase 2 ela é caracterizada pela apoptose neuronal e também pelo prejuízo comportamental. O paciente fica muito mais comprometido, a morte celular fica acelerada. A gente vai utilizar a memantina, né? Rivastigmina, donepezila e a como é que é? Galantamina, galantamina, donepezila e rivastigmina. Eu tenho que pensar de alguma coisa aí pra lembrar. Depois eu penso no mnemônico, sozinho. Você pensa também no seu. E a memantina. A memantina, ela é um inibidor, um antagonista do NMDA, que é o N-metil-aspartato. E esse inibidor ele vai impedir que haja, portanto, um influxo intenso de cálcio que acontece nessas células e provoca, portanto, a apoptose. A gente lembra, acho que na apoptose tem esse negócio, influxo de cálcio muito alto. E aí eu impeço que haja, portanto, essa lesão neuronal tão progressiva nessa fase. Então, por isso que a gente usa na fase 2 a memantina. E agora eu me lasquei porque eu não sei se retira o anticolinesterase, mas creio eu que não. Creio eu que não tire, porque não faz sentido, né? Você retirar. Eu acho que usa os dois. Depois eu pergunto isso. Informação importante, tá? Não, vou pesquisar. Tratamento. Olha, aqui se faz, aqui se paga, hein? Olha que legal, ficou só a luzinha aqui. Eu tô parecendo o negocinho do Nemo. Seguindo. Tratamento do Alzheimer. Vamos botar o MSD. MSD, mano, mais que é o legal. Doença de Alzheimer. Fármacos para tratar a doença. Inibidor da donepezila. Parece melhorar a capacidade funcional para pacientes com insuficiência renal, deve ser blá 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 blá. É o fármaco de primeira linha. Antagonista de MD parece melhorar a capacidade funcional. Eita. Cognitivo paciente de moderada grave. O que é isso? É a docaminar. Ih, terapia monoclonal. Aí lascou. Não tem dizendo, né? Então, não tem dizendo. Então a gente vai
supor que começa um e acabou, e continua nele até o resto da vida. Beleza? Show de bola. Sigamos. Não tem dor aqui. Então, rivastigmina, donezepila, donepezila e galantamina e memantina. Lembramos. E aí o diagnóstico diferencial a gente tem que pensar, né? Quais são os diagnósticos diferenciais para a doença? São outras demências, como demências secundárias, né? Hipertireoidismo, AVC, tumor do boxeador, fármacos, etc. Também tem as demências primárias, né? Como por exemplo a do corpúsculo de Levy. Tem as microangiopatias que podem simular bastante, né? Então lesões no sistema nervoso central, AVC, blá blá blá. Também pode ser aí uma famosa comprometimento cognitivo leve, que se caracteriza por uma alteração fixa e não degenerativa e não progressiva. E aí o paciente ele simplesmente tem um problema na cognição. Esse problema não é fixo. Então esse paciente ele tem problema de linguagem, uma afasia fixa, que não piora. Então nesse caso, né, esse paciente ele tem um comprometimento cognitivo leve, que não é progressivo. Demências metabólicas, como a gente sabe muito bem, que pode ocasionar problema de sódio, né? Entre outras alterações, hipotireoidismo, síndrome confusional, depressão, muito importante fazer diagnóstico diferencial, comprometimento cognitivo leve, síndrome confusional e demências secundárias. Show de bola. Autoimunes, hidrocefalia, né? TCE também, traumas. Então esses diagnósticos diferenciais eles são muito importantes. Lembrar da depressão aí, que ela é muito importante para fazer diagnóstico diferencial e também pode ser considerada uma comorbidade. Então, outras demências, né? Seja ela secundária, seja ela outras primárias, seja ela demência metabólica, síndrome confusional e comprometimento cognitivo leve. Um excelente diagnóstico diferencial aí para a gente pensar quando estiver falando de doença de Alzheimer. Dito isso, espero que você tenha entendido. Ainda tenho mais 2 assuntos para estudar nessa madrugada. Vou me entreter bastante. E espero que você tenha aprendido junto comigo, porque eu aprendi. E só lembrando, rivastigmina, donepezila, galantamina e memantina. Lembrei, legal. 3 inibidores, 3 anticolinesterásicos e um anti-NMDA.